Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula da Anatomia Aplicada. E o tema de hoje é a anatomia do esqueleto axial, aquela parte do nosso sistema esquelético, que fica localizada no eixo do nosso corpo, na linha mediana do nosso corpo. Lembrando que o esqueleto é subdividido, é classificado no esqueleto axial, que é o tema da aula de hoje, e no esqueleto apendicular, onde nós teremos só uma aula específica para falar sobre o esqueleto apendicular nos membros superiores e outra aula para abordar o esqueleto apendicular nos membros inferiores. Então, iniciando pela nossa cabeça óssea, o nosso esqueleto axial, quais são os ossos que formam, essa parte da cabeça óssea? Nós temos aqui o osso frontal, os dois ossos parietais, o osso occipital, como vocês podem ver aqui na imagem ao meu lado, logo na região posterior da nossa cabeça. Existem os ossos temporais, localizados nas têmporas aqui, na parte lateral da nossa cabeça óssea. Todos esses ossos que eu falei até agora fazem parte do neurocrânio. Por quê? Porque o crânio, de forma geral, é subdividido em víscerocrânio, que é essa parte anterior, a parte da face, e o neurocrânio, a parte que está relacionada principalmente ao nosso cérebro, ok? Além desses ossos que eu acabei de citar e mostrar para vocês, existe também o esfenoide, o etimoide, os ossículos da audição, o estribo, o martelo e a bigorna. Todos esses ossos fazem parte do nosso esqueleto axial. Já no nosso víscerocrânio, os ossos que fazem parte do víscerocrânio são os ossos nasais, localizados aqui, logo na raiz do nosso nariz, que compõe a parte inicial do dorso do nariz. Temos os ossos zigomáticos, esses ossos que fazem parte aqui da nossa bochecha, popularmente conhecido como bochecha. Então aqui são os ossos zigomáticos, ok? Os ossos maxilares, que possuem os seios maxilares, que vão drenar para a cavidade nasal. Então esses são os ossos maxilares, fazem parte da nossa face, ou seja, do nosso víscerocrânio. As conchas nasais inferiores. Lembrando que dentro da cavidade nasal existem as conchas nasais inferiores, as conchas nasais médias e as conchas nasais superiores. Como variação anatômica, pode ser que até exista as conchas nasais supremas, mas aí é uma variação anatômica. E lembrando que as conchas nasais médias e superiores não entram naquela contagem clássica dos 206 ossos. Por quê? Porque as conchas nasais médias e superiores, elas não são ossos próprios, elas são acidentes anatômicos do osso etimoide. Já as conchas nasais inferiores, elas sim, elas são ossos próprios, por isso que elas entram na contagem dos 206 ossos, ok? Então elas fazem parte do nosso víscerocrânio. Além disso, temos o vômer, aquele osso que vai fazer parte ali, que vai compor o nosso septo nasal. O vômer também faz parte do víscerocrânio. E a mandíbula, aqui, aquele osso que vai fazer a articulação, a temporomandibular, uma articulação sinovial, que possui movimentos especiais como protusão, retração, depressão da mandíbula, elevação da mandíbula, ou seja, um osso associado à nossa fala, ao nosso processo de alimentação, Então, um osso super importante para o nosso corpo, para a nossa vida, certo? Então, esses são os ossos do víscerocrânio. Além disso, temos os ossos lacrimais, localizados na parte aqui, logo posterior em relação aos ossos nasais. Os lacrimais também fazem parte do nosso víscerocrânio. E ainda mais, temos os ossos palatinos, que compõem o céu da boca, popularmente conhecido. Na verdade, anatomicamente, é o palato duro. Essa parte mais anterior do palato duro é formado pelo osso maxilar, ok? É o osso maxilar. Aí lá no final, lá na parte posterior do palato duro, encontram-se os ossos palatinos, que também fazem parte do nosso víscerocrânio. Já no nosso pescoço, nós temos o osso hioide, aquele famoso osso do estrangulamento, que ele não está fixo, conectado a nenhum outro osso. Não, ele está conectado a estruturas cartilaginosas, a estruturas musculares, como vocês podem ver aqui ao meu lado. E o osso hioide tem alguns acidentes anatômicos, como
o corno menor, o corno maior e o corpo do ocioide. Essas são as partes desse osso, tá? Lembrando que ele vai estar associado, vai estar conectado, aderido a estruturas musculares e a estruturas ligamentares, cartilaginosas, como as cartilagens da nossa via aérea, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês, para a gente começar a abordar a nossa coluna vertebral. A coluna possui quantos ossos e quantas vértebras? Será que o mesmo número de ossos corresponde ao número de vértebras? Na verdade, não. A coluna possui 26 ossos e 33 vértebras. Como assim? Porque existem as vértebras cervicais, os ossos das vértebras cervicais, né, que são 7, existem 12 vértebras torácicas, ou seja, 12 ossos. Além disso, 5 ossos correspondendo às vértebras lombares, mais um osso que é o sacro e mais um osso que é o cóccix. Ou seja, 7 mais 12 mais 5, mais um que é o sacro e mais um que é o cóccix, chegamos a um total de 26 ossos. Porém, vértebras, além das 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, o sacro, que é um osso único, ele é composto por 5 vértebras que são unidas, que são fundidas. Então, o sacro entra na contagem como um osso, porém, quando a contagem é em relação às vértebras, o sacro entra na contagem com 5 vértebras. E o cóccix, que é um osso só, ele vai entrar na contagem como sendo 4 vértebras, porque o cóccix, que é um osso só, ele entra como 4 vértebras unidas, fundidas, ou seja, a coluna vertebral possui 26 ossos e 33 vértebras. Lembrando que, em relação às vértebras, né, da coluna, apenas a primeira e a segunda, as vértebras cervicais, possuem nome próprio, né? A primeira vértebra cervical, que é conhecida, né, como a C1, é chamada de atlas. E a segunda vértebra cervical, C2, é chamada anatomicamente de axis. Só elas possuem nome próprio, todas as outras são apenas conhecidas como vértebras, né? Pode ser do segmento cervical, do segmento torácico, do segmento lombar. Então são 7 cervicais, 12 torácicas. Na parte lombar, são 5 vértebras lombares que são mais robustas, 5 sacrais, né? 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coccígenas, ok? E aí, só que lembrando, né, que o sacro é um osso só, com 5 vértebras, e o cóccix, um osso só, com 4 vértebras. Em relação às vértebras cervicais, o que diferencia uma vértebra cervical de qualquer outro tipo de vértebra, imagine um laboratório de anatomia. Lá está a bancada, você vai prestar uma prova prática, por exemplo. O professor colocou uma vértebra. Como só de olhar, dá para saber que aquela vértebra é cervical. Não importa se ela é C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7. Não sei qual é a vértebra cervical, mas sei que ela é do segmento cervical. É uma vértebra cervical. Através de um acidente anatômico que só as vértebras cervicais possuem, que é o forame transverso, um de um lado e outro do outro. Esses espaços, esses orifícios, esses forames, né, os forames transversos, as 7 vértebras cervicais possuem. As torácicas não possuem, as lombares não possuem, muito menos as sacrais e as coccígeas. Por quê? Nesse espaço, nesse forame transverso, é justamente onde passa as artérias vertebrais. As artérias vertebrais, que são ramos da artéria subclávia, elas adentram por esses forames, vão ascendendo aqui pela região cervical, né, por dentro desses forames, e quando elas chegam na parte anterior à ponte, lembrando que a ponte é aquela região, né, do tronco encefálico, as duas artérias vertebrais, elas se unem formando a artéria basilar, que fica logo na parte anterior da ponte, né, repousando ali no sulco basilar, ok? Então só as vértebras cervicais possuem forame transversos. Além disso, nós encontramos aí, como vocês podem ver nessa imagem ao meu lado, a artéria vertebral ascendendo, subindo em direção à nossa cabeça através dos forames vertebrais. Na verdade, forames transversos, ok? O processo espinhoso, ele é bífido,
da vértebra C2 até a vértebra C6, ok? O axis, né, que seria a vértebra C2, a C3, C4, C5 e C6, possui o forame transverso bífido. A C1, que é chamada de atlas, não possui processo espinhoso, na verdade, tá? Não possui processo espinhoso. Forame transverso, todas elas possuem. O processo espinhoso é bífido de C2 a C6. C1 não possui processo espinhoso. E em C7, o processo espinhoso ele é único, certo? Ele é alongado, ele é bem parecido com o processo espinhoso das vértebras torácicas, porque já está naquela localização de transição entre o segmento cervical e o segmento torácico. Ok? Então aqui temos a primeira e a vértebra cervical. O atlas, que é a C1, né, a primeira vértebra cervical, e o axis, que é a segunda vértebra cervical, que possui o processo odontoide. Esse processo odontoide vai fazer uma articulação chamada de articulação atlantoaxial, ou seja, entre o atlas e o axis medial. Atlantoaxial medial é uma articulação que gera movimentos rotacionais da nossa cabeça. Esse movimento de rotação só é possível por conta da articulação atlantoaxial que existe entre o atlas e o axis, nessa parte mais central aí, onde tem o processo odontoide do axis, da segunda vértebra cervical, ok? Já em relação às vértebras torácicas, também existe uma característica anatômica, um acidente anatômico que só as vértebras torácicas possuem. Pensa comigo, tá no laboratório de anatomia, o professor colocou uma vértebra para vocês dizer, né, se é uma vértebra cervical, torácica ou lombar. Se ela tem forame transverso, você já sabe, é uma vértebra cervical. Se ela não tem forame transverso, ela pode ser o quê? Uma vértebra torácica ou lombar. Qual é a charada? Só as vértebras torácicas possuem as fóveas costais. Percebam que aí tem o corpo da vértebra, né? Que todas as vértebras possuem o corpo da vértebra. E essas fóveas costais podem ser superiores ou inferiores. Só as vértebras torácicas possuem. Por quê? Porque é justamente nas fóveas costais, nessas faces articulares localizadas no pedículo, nessa região mais central aí de transição, né, entre o corpo e o arco da vértebra, esse pedículo que possui essa fóvea costal, essa face articular, é justamente o local onde as 12 vértebras torácicas fazem a articulação com a costela. Por quê? Porque as costelas estão em articulação tanto com o externo quanto com as vértebras torácicas na região posterior do nosso corpo. As vértebras cervicais não fazem articulação com a costela. As vértebras lombares também não. Por isso que só as vértebras torácicas, né, as 12, tá, possuem as fóveas costais, que são essas faces articulares para a vértebra se articular com a costela. Então, olhou para uma vértebra na sua banca de anatomia e viu que ela tem na localização do seu pedículo uma fóvea costal, uma face articular naquela região lateral ali da vértebra, é com certeza uma vértebra torácica, ok? Além desses acidentes anatômicos, nós encontraremos, né, a fóvea costal transversa, que vai se articular também com a costela, ok? O processo espinhoso da vértebra torácica, o pedículo, que é essa região entre o corpo da vértebra e essa outra região que possui, né, o processo transverso, o processo espinhoso, que é chamado de arco da vértebra. Então, entre o arco e o corpo existe o pedículo. E é no pedículo que se encontram as fóveas costais, por exemplo. E aí existe o processo articular, né, com a sua face articular superior e o processo articular com a sua face articular inferior. O que acontece é que, como tem uma vértebra por cima da outra, esses processos e faces articulares superiores e inferiores servem justamente para facilitar essa articulação entre a vértebra que está em cima e a que está adjacente, né, que está embaixo dela, e assim por diante. Então percebam aqui nessas imagens ao meu lado como as vértebras se articulam, ok? Tanto com as costelas quanto uma vértebra em relação à outra. E existe um acidente anatômico chamado de processo mamilar. O processo mamilar, via de regra, é uma característica que é encontrada nas 5 vértebras lombares. Porém, tenham cuidado,
Por quê? O processo mamilar não é algo exclusivo das vértebras lombares, não, porque a 12ª vértebra torácica, né, a T12, ela também possui o processo mamilar, que é uma protuberância localizada no processo transverso dessa vértebra, ok? Então percebam aí o processo mamilar, essa protuberância logo aqui acima de mim, ó, no processo transverso da vértebra torácica, na T12. Agora, em relação às vértebras torácicas, apenas a T12 possui o processo mamilar. Por isso que, se está na sua bancada de anatomia uma vértebra e você conseguiu identificar o processo mamilar, muito cuidado, não vá conceder ao pote dizendo que, com certeza isso é uma vértebra do segmento lombar. Não, porque pode ser que ela seja a 12ª vértebra do segmento torácico, por exemplo. Porque vale lembrar que nessa região de transição, por exemplo, entre o final das vértebras cervicais e o começo das vértebras torácicas, elas são muito parecidas umas das outras. O que vai caracterizar nesse caso, da cervical para a torácica, é o forame transverso, como nós vimos. Já nesse final das vértebras torácicas para o começo das vértebras lombares, elas também são muito parecidas. A robustez dela, a anatomia externa macroscópica também é muito parecida. Mas aí é o cuidado. O que é que vai diferenciar? A fóvea costal. Se tem fóvea costal, é vértebra torácica. Se não tem, é vértebra lombar. Ok? Então as vértebras lombares são aquelas que são mais robustas de fato, não vão possuir forames transversos e não vão possuir fóveas costais. Por quê? Porque elas não dão passagem nem para a artéria vertebral e elas não se articulam com as costelas. Então elas não precisam desse acidente anatômico. Então elas são vértebras mais robustas de fato, são maiores, mais abauladas, mais estruturadas. E alguns acidentes anatômicos que nós encontramos nas vértebras lombares, apesar de não serem acidentes anatômicos exclusivos delas, são os processos mamilares, que são essas protuberâncias que existem no processo transverso da vértebra lombar. E existe também o processo acessório, que é uma protuberância direcionada para a região inferior dessas vértebras. Além disso, existe o processo costiforme, né, também localizado aí próximo ao processo transverso das vértebras lombares. São acidentes anatômicos que, em geral, você vai encontrar nas vértebras lombares, mas cuidado, não é algo exclusivo delas. Como nós vimos, até a 12ª vértebra torácica também possuirá, por exemplo, um processo mamilar. Ok? Além disso, aqui o processo articular inferior, né? Onde esse processo articular inferior vai estar associado aí da articulação da 5ª vértebra lombar com o sacro, que é o osso que está logo abaixo da 5ª vértebra lombar. E aqui nós temos o sacro e o cóccix, né? Logo abaixo dele. Lembrando que o sacro e o cóccix, cada um representa um osso único, né? Mas o sacro é formado por 5 vértebras fundidas, unidas, e o cóccix é formado por 4 vértebras fundidas, unidas. Por isso que a coluna vertebral do esqueleto axial possui 26 ossos, porém 33 vértebras, certo? O externo também faz parte do nosso esqueleto axial. Ele está na linha mediana do corpo, na linha média, né? No nosso eixo do corpo. E o externo é dividido em 3 grandes partes. Lembrando que o externo é um osso plano, né? O seu comprimento é similar com a sua largura e são maiores do que a sua espessura. A primeira porção do externo, a mais superior, é chamada de manúbrio external. A segunda é o corpo e a terceira o processo xifoide. Dentro do manúbrio external, nós encontramos a incisura clavicular, que é justamente onde a extremidade external da clavícula faz a articulação com o manúbrio, ok? Onde a clavícula se encaixa no manúbrio, ela se encaixa na incisura clavicular. Existe também essa região aqui, ó, que é conhecida como incisura jugular, ou também chamada de fúrcula external. Tanto faz, querem dizer a mesma coisa, tá? Essa região mais superior do manúbrio external. Além disso, nós temos o corpo do osso externo. E lá embaixo, na região distal do externo, o processo xifoide, que pode ser íntegro ou bífido, como nessa imagem aqui ao meu lado. Já numa visão lateral do osso externo,
Toda essa parte lateral possuirá as incisuras costais, né, que são a região onde há a cartilagem, né, costocondral, que é aquela cartilagem que faz a articulação do externo com as costelas, tá? Lembrando que o manúbrio, ele possuirá a primeira incisura costal, né, o espaço para ter a primeira cartilagem da primeira costela e metade da segunda. Esse é o manúbrio. Já o corpo possuirá o resto, a outra metade, né, da segunda costela, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima incisuras costais. A oitava, a nona e a décima costelas, elas não se articulam diretamente ao externo. Não, elas se articulam com a cartilagem costal da sétima costela. E a 11ª e a 12ª não se articulam com o externo, porque elas são costelas flutuantes. Mas ainda abordaremos com mais profundidade esses aspectos anatômicos, ok? Lembrando que a sínfise manúbrio-external, que é aquela articulação cartilaginosa, né, entre o manúbrio e o corpo do externo, ele tem uma certa angulação, que é conhecido como ângulo de Loewy, ok? É a angulação formada na articulação sínfise manúbrio-external, entre o manúbrio e o corpo do externo. A importância desse ângulo de Loewy na nossa prática é que ele sim é palpável, dá para sentir na anatomia palpatória no paciente. E quando você sente esse ângulo de Loewy, essa articulação, a transição entre o manúbrio e o corpo do externo, e você transpassa o seu dedo tanto para a direita quanto para a esquerda, você estará com a sua anatomia posicionando a sua mão, os seus dedos, no segundo espaço intercostal, seja direito ou esquerdo, que é justamente o local onde se faz a ausculta cardíaca, né? No caso, o foco aórtico e o foco pulmonar. Então, olha a importância de conhecer a anatomia para poder aplicar esses conhecimentos anatômicos na prática, no seu exame físico, na avaliação do seu paciente. Já as costelas, elas vão ser classificadas como costelas verdadeiras, que são da primeira até a sétima, as costelas falsas, a oitava, a nona e a décima, e as costelas flutuantes, a 11ª e a 12ª. Por que elas são classificadas dessa forma? As 7 costelas verdadeiras, que são ditas como as verdadeiras, elas recebem essa classificação justamente porque elas se articulam diretamente através das cartilagens costais com o externo, seja lá com o manúbrio ou com o corpo do osso externo. Mas, de certa forma, as cartilagens costais das 7 primeiras costelas estão conectadas ao externo. Ok, agora a oitava, a nona e a 10ª costela não, elas não se articulam diretamente ao externo. O que acontece é que as cartilagens costais da oitava, da nona e da 10ª costela, elas sobem e se juntam à cartilagem costal da 7ª costela. Aí sim, depois de se unir, aí ela vai em direção ao osso externo. Ou seja, elas são classificadas como falsas porque elas não vão em direção, diretamente falando, ao osso externo. Não, da oitava à 10ª costela, elas se unem à cartilagem costal da 7ª costela. E a 11ª e 12ª são classificadas como flutuantes porque nem cartilagens costais elas possuem, elas simplesmente ficam localizadas lá no dorso, né, do paciente, no caso da parede torácica, mas não está associada, não se comunica diretamente ou indiretamente ao osso externo, simplesmente flutuam na cavidade torácica, sendo responsável pela proteção, por exemplo, dos rins, né, da parte mais superior dos rins, enfim, dos órgãos das bases pulmonares, por exemplo, e sendo o ponto de inserção muscular. E aí eu faço um questionamento. Por que procedimentos incisivos, incisionais na região do tórax, eles têm que ocorrer, de via de regra, margeando, né, a margem superior da costela? Por que eu não posso pegar uma lâmina de bisturi, fazer uma punção com agulha, margeando pela margem inferior de cada costela? Por que esse procedimento incisivo tem que ser pela margem superior? Qual é o aspecto anatômico que justifica essa questão?
O que acontece é que as costelas, elas possuem o sulco costal, que é essa região, justamente essa depressão que existe ao longo de todo o comprimento da costela, na parte inferior da costela, ou seja, na margem inferior das costelas de forma geral, tá? Independente se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela é flutuante. As costelas de forma geral, em sua margem inferior, elas possuem o sulco costal. E esse sulco costal é justamente o espaço onde existe um feixe neurovascular, ou seja, a artéria intercostal, a veia intercostal e o nervo intercostal. Logo, se o profissional de saúde fizesse uma punção, colocasse uma lâmina de bisturi, um dreno pela margem inferior, ocorreria grande probabilidade de gerar algum trauma nesse feixe neurovascular que existe no sulco costal, na margem inferior. Por isso, os procedimentos, para evitar que ocorram traumas nesse feixe neurovascular, eles devem ocorrer majoritariamente pela margem superior de cada costela, ok? E aqui estão os acidentes anatômicos da costela, né? A cabeça da costela que está relacionada, né, articulada com as fóveas costais das vértebras torácicas, o colo da costela, a face articular do tubérculo da costela, que é aquela face articular que se articula com o processo transverso das vértebras torácicas, né? Tem todo o corpo da costela, a região do ângulo onde faz aquela curva aqui, ó, para vir em direção anterior, e a extremidade external, que é a extremidade das costelas na parede anterior do tórax, que se comunica ao externo através das cartilagens costocondrais ou cartilagens costais. E essa foi mais uma aula da Anatomia Aplicada. Abordamos hoje o nosso esqueleto axial. Espero que tenham gostado e até a próxima.